Nesse vídeo a gente vai ver potências, tá? Vamos ver como é que se faz, como é que se fala, vamos aprender um pouquinho sobre potências. Inicialmente, como a gente calcula potências? Calcula não, minto, né? Como a gente fala as potências. Então, quando a gente fala assim, escrever por extenso, é escrever como a gente lê essa potência. Como é que se fala isso? Tá? Esse 7 com 3 aqui. Essa é uma potência que tem base 7 e expoente 3. Né? Isso aqui é a base da potência, e isso aqui é o expoente da potência. E aí a gente quer saber como é que a gente fala isso. Então, uma regra para isso, tá? É que a gente vai falar sempre a base primeiro, 7 nesse caso, e vamos falar elevado. No caso do expoente ser 3, tá? A gente vai usar o termo cubo. Então, 7 elevado ao cubo. Então, sempre que o expoente for 3, elevado ao cubo. Sempre que o expoente for 2, elevado ao quadrado. Então, aqui, nesse caso, é 9 elevado ao quadrado. Esses são dois expoentes especiais que possuem esses termos especiais. Elevado a 2 é quadrado, quando o expoente é 3 é cubo. Os demais, os demais expoentes, a gente vai usar o número ordinal. Então, por exemplo, 5 aqui, elevado, aí fica sendo elevado à sétima potência. A gente não precisa escrever a palavra potência, seria 5 elevado à sétima. Na letra D, 11 elevado à quarta potência, tá? É quarta no feminino, porque em seguida viria a palavra potência. É 13 elevado à quinta. Então, como se fala é dessa maneira, tá? Alguns expoentes, algumas potências, elas são fáceis de serem feitas, não precisam, não requerem cálculo. E aí a gente precisa usar essas regras para dizer, sem fazer cálculo nenhum, qual é o resultado. Então, primeiramente, tá? Toda vez que a gente tiver uma potência que tem expoente zero, o resultado é sempre igual a 1. Então, aqui 6 elevado a zero é igual a 1. 356 elevado a zero, aqui também é 1. Se tivesse qualquer outra potência com expoente zero, o resultado seria 1. Outra regra importante, toda potência que tem expoente 1, no caso aqui 7, com esse expoente 1, o resultado é a própria base, 7. Não sei se tem mais alguma com expoente 1 aqui, não tem. Se tivesse qualquer outra potência com expoente 1, o resultado seria a própria base. Por exemplo, 28 elevado a 1, tá? Seria 28. Qualquer que seja o número aqui, tá? 95 elevado a 1 seria 95, e assim por diante. Os outros cálculos são cálculos que a gente consegue descobrir pensando só um pouquinho. Tipo, esse 1 elevado à quinta. Isso seria 1 vezes 1 vezes 1. E toda vez que a gente multiplica por 1, o resultado dá sempre 1. Então, o resultado dessa potência aqui é 1. Então, não importa qual é o expoente de uma potência de base 1, o resultado é sempre 1. 1 elevado a 52. A gente não precisa fazer 1 vezes 1 52 vezes. Vai dar sempre 1. Uma coisa semelhante acontece com potências de base zero, que 0 elevado à oitava seria 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. E toda vez que você multiplica 0 por 0, o resultado é 0. Então, se você tiver também potências de base 0, não precisa fazer o cálculo, o resultado é obrigatoriamente 0. Outro tipo de potência que é importante para a gente são as potências de base 10. Então, por exemplo, 10 elevado ao cubo. Não precisamos fazer o cálculo. A gente tem que saber que vai ser o número 1 seguido de tantos zeros quantos forem o expoente. Se o expoente é 3, 3 zeros. 10 elevado à quinta é o 1 seguido de 5 zeros. Nesse caso aqui seria o número 100.000, né? Se a gente botasse uma bolinha aqui, seria 100.000. Então, se fosse 10 elevado a 8, 1 seguido de 8 zeros e assim por diante. Então, algumas potências a gente precisa conseguir fazer sem a necessidade de fazer nenhum cálculo de verdade. Chegando aqui nesse tipo de exercício, daí você tem que realmente calcular, tá? Por exemplo, 3 elevado ao cubo. Aqui você tem que saber que 3 elevado ao cubo é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3.
E aí você tem que fazer os cálculos. 3 vezes 3 é igual a 9. E 9 vezes 3, se você fizer esse cálculo ou olhar na tabuada, o resultado é 27. Então, 3 elevado ao cubo é igual a 27. Aqui a gente tem que calcular. 7 elevado ao quadrado. 7 elevado ao quadrado é o 7 multiplicado por ele mesmo. O fator 7 tem que aparecer 2 vezes. Pronto, é só uma multiplicação. 7 vezes 7, olha lá na tabuada, ou de cabeça mesmo, 49. Tá? Em alguns momentos, eu vou escrever algumas questõezinhas, como, por exemplo, 9 elevado ao quadrado, para que você possa escrever a potência e também calcular. Então, 9 elevado ao quadrado vai ser 9 com 2, tá? Muito comum as pessoas acharem que é 4, mas não é. Quadrado é 2. Seria 4 se fosse elevado à quarta, mas não é. 9 elevado ao quadrado é 9 vezes 9. Não, o fator 9 aparece 2 vezes. E 9 vezes 9 é 81. 6 elevado ao cubo, a gente já viu que cubo é expoente 3. Então, o fator 6 precisa aparecer 3 vezes. Então, você vai fazer 6 vezes 6, que é 36, e esse resultado você tem que multiplicar por 6. Não é fácil fazer isso de cabeça, você pode escrever aqui mesmo, fazer o cálculo de 36 vezes 6, e, se necessário, usar a tabuada. 6 vezes 6 dá 36, então vão 3 lá em cima. 6 vezes 3 dá 18, com mais 3, 21. Resultado, então, 216. Então, a potência ela pode ser feita de uma maneira assim, do tipo, para vocês poderem calcular diretamente com um número aqui, por exemplo, 2 elevado à quarta, tá? E eu não venho fazer essa, porque essa aqui é até relativamente simples, ou então escrito assim, ó, 4 elevado à quarta. Essa aqui já dá um pouquinho mais de trabalho, que seria 4 elevado a 4, no expoente 4. Então, o 4 tem que aparecer 4 vezes, e a gente tem que fazer esse cálculo aqui, tá? Então, nesse caso, tá, a melhor maneira seria fazer 4 vezes 4, que é 16. Aí depois tem outros dois 4 aqui. Daí a gente faz 16 vezes 4, que provavelmente, né, a gente vai precisar fazer esse cálculo. Se você fizer esse cálculo, você vai descobrir que é 64. E aí, depois tem que pegar 64 e multiplicar por 4. Mais uma vez, pode colocar aqui também. E aí você vai fazer 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 6 é 24, com mais 1, 25. Então, o resultado final, 256. Tá? Então, essa aqui é a primeira folha de potências. Depois, eu dei a segunda folha de potências, que é essa aqui, com questões relativamente parecidas, né? Aqui, para a gente fazer um trabalho até mais simples, de escrever na forma de potência. Então, aqui é só você ver que é o 7 que está se repetindo, então a base é 7, e é só o expoente é quantas vezes o 7 aparece. O 7 aparece 4 vezes aqui, então é 7 elevado à quarta. Então, a gente escreve assim. Esse caso aqui não é para calcular, aqui é só para escrever na forma de potência. O 10 aparece 6 vezes, é só a gente contar aqui. Então, essa multiplicação enorme, de uma maneira mais simples, pode ser escrita como 10 elevado à sexta. Da mesma forma que a gente quer escrever a potência, ao contrário do que estava na outra folha, 3 elevado à quinta é só para escrever a potência. 3 com o número 5 em cima, tá? Que é 3 elevado à quinta. 14 elevado à quarta, dessa maneira aqui, tá? 16 elevado ao cubo, lembrando que cubo é expoente 3. Então, também simples isso. Mais uma sessão aqui de cálculos, onde a gente vai fazer mentalmente, usando as mesmas regras que eu falei antes, tá? Por exemplo, qualquer potência de expoente 0, o resultado dá sempre 1. Qualquer potência de expoente 1, o resultado é sempre igual à base. Então, são as mesmas regras que eu falei antes. Esses são exercícios para que vocês possam treinar. E aqui mais alguns, parecidos também com outros que a gente fez ali, para você calcular. Por exemplo, 7 elevado ao cubo, que é 7 vezes 7 vezes 7. Os cálculos que nós teremos que fazer, 7 vezes 7, que é igual a 49. E aí teremos que pegar o 49 e multiplicar por 7. Fazendo essa continha aqui, 7 vezes 9 é 63. 4 vezes 7 é 28. 28 mais 6 dá 34. Então, o resultado final, 343 aqui. Aqui até deu um número relativamente grande, tá? Mas outras são mais rapidinhos. No caso aqui,
para descobrir qual é o maior valor, a gente só tem que fazer o cálculo. Eu vou fazer o segundo, porque é um pouquinho mais trabalhoso. 3 elevado, quem é maior? Né? A gente tem que circular. Qual das duas potências? Seria essa aqui, 3 elevado à quarta, ou 4 elevado ao cubo? Não dá para decidir isso só olhando. A gente tem que calcular. A gente tem que saber que 3 à quarta é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Calculando isso aqui, dá para fazer de um jeito simples, dessa maneira aqui. Que 3 vezes 3 dá 9 de qualquer maneira. Fazendo 9 vezes 9, o resultado é 81. 4 elevado ao cubo, você tem que fazer 4 vezes 4 vezes 4. A gente fez ali antes um cálculo já dessa potência, tá? É 4 vezes 4 é 16, e se você fizer 16 vezes 4, você vai ver que é 64. Bom, 81 é maior que 64. Então, quem é maior? 3 elevado à quarta, tá? Mas sempre, pessoal, a gente tem que justificar, né, esses cálculos que a gente está fazendo, não é só botar ali o resultado, não, tá? É importante sempre vocês colocarem o resultado, tá? A gente vai ver mais vídeos aí de outras partes da matéria, tá bom?